Reclamação aqui, né, que você veio fazer. Queria pra contar pra gente que é. No dia 12 de janeiro, eu sofri um acidente trabalhando na máquina no 12 e esse acidente foi através de um vídeo. Meu dedo, dirigi até a Vila Maria para o médico tirar o vidro e demorou, foi tirado o vidro após 8 dias. Eu indo a semana toda e ele achava que tinha vidro. Depois, já no terceiro dia que eu fui, feito 2 cortes paralelos ao vidro e achou que tinha tirado o vidro e o vidro não ainda esperou no meu dedo. E esse que ele fez infeccionou. Depois foi feito, tive que fazer uma cirurgia, internado 10 dias, tomando penicilina na veia. E quando foi feita a cirurgia, foi feito enxerto, eu fiquei com os dedos dessa forma, pode ver? Sim, daí? Aí eu fiquei com os 2 dedos sem movimento e o falou que fiz a fisioterapia necessária e ele me deu ato para retornar ao trabalho, como eu estou trabalhando há 3 dias, a oficina do trabalho também alta, eu fiquei com os dedos sem movimentos e me encontro nessa situação. Tá certo. Então a reclamação é com o convênio médico da Santa Maria, né? Isso, exatamente, pelo mau atendimento que eu tive. Inclusive, nós temos o convênio, a Santa Marina tem o convênio pico e eu tive que onde foi tirado o vidro, foi feito a parte da extração do vidro, eu tive que ir para um outro tal Propolis que fica listado na porque na Viana eu não consegui que eles me tirassem o vidro da mão. Apenas Mariana foi feito como vocês podem ver como ficou a minha mão. Feito a cirurgia, ficou assim. E a empresa? Você chegou até a empresa, comunicou a empresa que estava acontecendo? Foi comunicado o fato junto à medicina do trabalho, foi conversar com a analista e ela, inclusive, falou que eu iria ficar trabalhando, não procurar o sindicato e que como minha mão ficar boa. Eles não deram determinado, pode ser 1 ano ou 2, com o tempo, que eu voltasse a trabalhar e que aguardasse que a minha mão poderia ficar boa. Então eu procurei, por isso que eu estou procurando o sindicato, depois em relação à mão. Gente, como foi o acidente? O acidente foi assim, a máquina vinha dos vidros, eu me dirigi até a máquina para poder pegar a amostragem, colocando a amostragem na mesa, colocando a amostragem sobre a mesa, eu tive que pegar uma peça para poder inspecionar essa forma, e a gente fica em cima de uma bancada, só que tinha uma tábua quebrada, e a pisando nela, ela acabou de se quebrar realmente, dando meu pé baixo, e eu bati a mão sobre os outros cacos que estavam em cima, quebrando, entrando no caco da minha mão. Você comunicou a CIPA da empresa? Foi comunicado tão logo, até um boletim de ocorrência assinado pelo encarregado e pelo outro inspetor, 2 testemunhas. Mesmo a CIPA julgou como não sendo acidente de trabalho, a empresa me colocou como acidente de trabalho e nem na caixa. Eu fiquei como se fosse, se não tivesse acontecido, fiquei 2 meses afastado, mas recebendo pagamento de vale e ficou como se eu não tivesse sofrido o acidente. Como foi a ser comunicado com o INSS? Exato, nem com o Ministério do Trabalho, nem feito a CAT, nem nada. A sua opinião, você acha que foi uma falha sua ou uma falha do trabalho? É difícil você porque eu acredito que falha o trabalhador quando ele está dando serviço. Porque se ele está fazendo um serviço sério e acontece um acidente com ele, eu não qualifico como falha do empregado. Não estava trabalhando. Eu pisei na parte da bada em falso, quebrou e eu bati sobre aqui, quebrando o vidro, bem entrando na minha mão. Ok, obrigado. Meu nome é José, trabalho na Rua localidade da cidade. Meu nome é Livaldo, trabalho na Mindex e faço parte da Saguinho. Saguinho? É o Saguinho. Meu nome é Paulo, você é da Santa Marina, primeiro da Santa Marina, assim. Trabalho na Santa Maria, faço parte da Santa Maria. O Marcos, faço parte da Santa. Vocês gostam, né? Todos em casa. Boneco. Boneco.
Popular, né? Eu sou Mário Pereira, Santa Terezinha, membro da CIP. Meu nome é Francisco Bacote, conhecido como diretor da primeira motivação da CIP. Meu nome é Terezinha, eu trabalho na UIC há 13 anos e faço parte da CIP. Fala mais alto aí, fala mais alto. O engenheiro não ouviu aqui. O segundo contrato da CIP para Santa Terezinha. E assistam a novela do 147. Terminou? Tem um ano todo. Tem um ano todo. Não, rapaz, ela não vai deixar. Falou, tem aí. Quem pode ser por favor? Alô, som. A gente gostaria de anunciar a presença da companheira Mirta, que é responsável e coordenadora do programa de saúde Itaquera, que está aqui presente. Gostaria que ela mesma se anunciasse para vocês. E vai ser... Ela vai estar falando aqui para a gente o que é o seu interesse do trabalhador, o que é isso, como é que funciona. Ela vai estar trazendo para a gente um pouquinho da sua experiência, que eu não tenho dúvida que ela tem capacidade para isso, e vai estar contribuindo com a gente aí. E a outra companheira do lado também. Seria bom vocês se anunciarem, né? Seria bom vocês se apresentarem. Fica ruim a gente falar, fala você, não fala você. Então a gente vai deixar bem aberto, nós vamos dar 3 minutos para que cada cipeiro possa falar aqui. Então são 3 minutos, porque se a gente deixar em aberto, a pessoa vem aqui e fala 10, 15 minutos, aí acaba não dando chance para outros. Então a gente já está aberta a palavra. Eu gostaria de ver, todos nós vamos ouvir quem é o primeiro cipeiro a abrir o nosso seminário em nome de vocês. Ligeirinho. 3 minutos, quando falta um eu aviso, e outros vão começar se preparando dentro desse tema, viu? Já não vamos fugir fora do tema, porque aí acaba confundindo a cabeça das pessoas. Depois que o Ligeirinho falar 3 minutos, a gente espera que já tenha um outro engatilhado para estar falando, durante 3 minutos. Bom, meus amigos, como todos sabem, nós temos 3 minutos para falar. Eu acho que nem precisa esses 3 minutos. Por que eu entrei na CIPA? Eu entrei na CIPA para brigar, para lutar. Em primeiro lugar, para exigir os direitos que os trabalhadores têm, tá? E também para conhecer um pouco aquilo que é necessário, tá? Qual a atuação do cipeiro? Eu vou falar simplesmente aquilo que eu fiz ou aquilo que eu deixei de fazer. Eu trabalho na UITO, eu cheguei até a parar um torno, tá? Para quem não conhece, um torno é uma máquina operatriz. Eu cheguei a parar um torno durante 48 horas. Inclusive, eu fui muito disciplinado, tá? Eu fui chamado na direção, teve muita briga, muita luta, tá? E eu acho que o cipeiro, todo mundo tem que ter consciência daquilo que está fazendo, tem que conhecer os seus direitos, aquilo que ele deve fazer. Então, eu fiz uma coisa consciente, eu briguei com a direção da empresa, eu briguei com todos os chefes da empresa, sabendo aquilo que eu estava fazendo. Eu fui bastante disciplinado, mas eu venci. Eu vou citar simplesmente um exemplo, aquilo que eu fiz na UITO, tá? Um companheiro pegava peso de 70 quilos mais ou menos, para pôr no torno. Isso aí passou completamente do limite. Vocês têm que saber aquilo que o companheiro
deve fazer 70 quilos para um companheiro pegar e pôr no torno, numa máquina qualquer, isso aí passou completamente do limite. Você sabendo, conhecendo os seus direitos, você tem o dever de atuar, tem o dever de parar qualquer serviço, você tem o direito de parar, tá? E chegar no companheiro e dizer assim, você vai parar esse serviço que não está adequado, você está passando do limite e você pode parar e conscientemente daquilo que está fazendo. Tá? Por enquanto é só, obrigado. De cadastramento, tem 23 empresas aqui representadas. Tem um total de inscritos de 71 companheiros. Entre esses 71 tem 3 mulheres e 3 companheiros aposentados. É o que são os informes que a gente vai estar passando para vocês. 9 mulheres, são 71 companheiros, entre eles 9 mulheres. Seria importante que outros cipeiros viessem aqui colocar a sua experiência dentro dessas 2 perguntas. Estamos aguardando. Inclusive é importante a mulher participar também, viu, gente? Tem 9 mulheres. Eu atuei dois mandatos na CIPA, na Asta Brasil. A gente reivindica os direitos que a gente defende para a classe trabalhadora. Condições inseguras, ato inseguro, que a gente tem que ver se existem condições de trabalho para trabalhar. Igual o companheiro Ligeirinho colocou, eu também trabalho noturno. Inclusive já aconteceu um acidente comigo, eu perdi uma falange do dedo, mas isso aí acho que é importante a gente conscientizar os companheiros, desde que não aconteça acidente igual aconteceu comigo, que isso é importante. Só isso. Companheiros, eu trabalho na Multividro e fui convidado para participar desse primeiro mandato. Eu, como 2 anos e 8 meses trabalhando na Multividro, comecei a perceber que muita coisa precisa ser feita na Multividro em prol dos companheiros. Como eu tenho algum conhecimento de parte industrial na área de metalúrgico, é o primeiro ano que eu trabalho, 3 anos que eu estou trabalhando na Multividro, eu senti o desejo de participar junto com a CIPA, atuar com meus companheiros, para juntos tentarmos colocarmos uma situação melhor para os nossos companheiros que estão muito desprotegidos em muito setor de segurança. Boa, companheiro, tá certo. Pessoal, o negócio é o seguinte, ó. Eu trabalho na Kennedy, primeiro mandato da CIPA, eu acho que é a empresa mais vagabunda que tem em torno desse acidente de trabalho. Não tem segurança nenhuma, lá dentro só tem o cipeiro que está lá dentro, são tudo do lado do homem, e eu estou entrando para resolver alguma coisa. 6 companheiros, tem companheiros que até hoje tem a marca da irresponsabilidade do patrão. O vídeo está aí. Então nós vamos passar o vídeo para vocês verem como é que o trabalhador está marcado da irresponsabilidade dos patrão. Porque eles, além do trabalhador ser punido pela irresponsabilidade deles, ainda eles querem ter razão ainda. Muito do trabalhador está até inutilizado. Essa empresa onde o companheiro Pai de Santo veio falar. Então, gente, essas questões têm que ser levantadas. Que a gente sabe que o companheiro fica nervoso a cada reunião da CIPA que ele sai, que eles fazem aquelas atas bonitas, mas nada daquilo eles cumprem. Então a gente queria que vocês colocassem a experiência que vocês têm. Eu não tenho dúvida que cada um aqui tem alguma coisa a estar colocando para a gente. Ninguém veio aqui para ensinar, não. A gente veio para trocar experiência e aprender com vocês. Bom, pessoal, a CIPA sabe que é muito importante para nós todos, né? Eu falando em nome da Blindex, eu entrei na CIPA para lutar pelos direitos do trabalhador. E na Blindex, como corre muitos riscos lá de acidente e tal, de trabalho, inclusive tem a chefia lá que não colaboram muito com a gente. Até os colegas de trabalho andaram reclamando para nós. Eu acho que nós precisávamos até de um apoio a mais para poder colocar mais para frente essa gestão da gente aí. Agora, a função da CIPA, para mim é um direito que a gente tem que lutar forte mesmo para ter uma proteção bem maior e mais forte para todos. É o que eu tenho a dizer para todos aí. Companheiros, seria importante que cada companheiro que está aqui presente ou companheira desse um relato do que é a fábrica por dentro, que o diretor do sindicato conhece a fábrica por fora. A gente não pode entrar na fábrica. Quem está no ambiente de trabalho são vocês. A gente sabe que às vezes tem companheiro na fábrica que ele gosta tanto da máquina que ele trabalha mais do que a família dele.
ele abraça a máquina, só falta beijar a máquina, e de repente ele bota a mão na máquina e perde a mão. É um ato inseguro que está sendo praticado ali. Então seria importante que o companheiro chegasse aqui e dissesse, olha, lá onde eu trabalho a condição é essa. Lá faz calor ou não faz calor, tem ruído ou não tem ruído, tem pó, a máquina é desprotegida, tem barulho de motor, é tudo sujeiro, o banheiro é imundo. Colocar essas questões aqui para a gente saber. Agora, se o companheiro vier aqui e não colocar as questões, como é que pode conduzir o seminário? Então é importante que cada um relate o que acontece dentro da fábrica. Sem medo, porque é o seguinte, aqui tem companheiro que foi eleito para defender as boas condições de trabalho dos companheiros. A gente não está aqui para defender, então não adianta fazer o seminário. Então é importante que cada um fale. Teve um companheiro que me procurou hoje pela manhã e disse o seguinte, Guido, eu não sei falar bonito, não sei nem escrever, mas ele está na fábrica e está sentindo os problemas. Então que ele venha aqui e relate os problemas, não vou falar nem o nome do companheiro. Ninguém precisa ter medo de falar bonito ou ser vaiado, aqui ninguém vai ser vaiado. Aqui todo mundo é trabalhador e cada um tem respeito pelo outro. Boa, Zé de Brito. Olá, companheiros. De frente. Sou Walter Fernandes Ribeiro, trabalho na Santa Marina, sou cipeiro de lá e trabalho lá no dedo forno. Trabalho dentro do forno 12, tem 3 máquinas lá, né? E elas são muito quentes. Como fala mesmo? É quente demais e a caloria é muita. Eu estive na próxima reunião, já reclamei lá com os pessoal lá para eles dar um jeito, né? Colocar as coisinhas, menos calorias pro pessoal lá. E a CIPA é bom para a gente ajudar os companheiros, todo mundo lá. Só isso que eu tenho que falar. A gente gostaria que as pessoas não fugissem do tema, porque aí a pessoa acaba se perdendo, mas quanto à colocação está indo muito bem, mano. Meu primeiro mandato de CIPA, estou começando agora, né? E gostaria de ajudar as pessoas. Onde a gente trabalha é um ambiente muito ruim, né? Problema de saúde, tudo. É sujo, cheio de pó também. Bastante coisa. Enfim, né? Bastante coisa precisa ser modificado lá. Tem muita coisa para fazer. Eu gostaria de participar, né? Sei. E também acidentes, né? Ocorrem muitos acidentes. Tem que prevenir tudo isso também, né? Para ajudar as pessoas. Só isso que eu tenho. A Montevideo tem muita coisa errada na Montevideo. A gente precisa... Eu trabalho na Montevideo, meu nome é Luiz Carlos. E eu entrei na CIPA, a gente vê muita coisa errada. Porque eles dão bota para uns e para outros eles não estão dando. Tipo mecânica, tipo rodaria e pintura e muitas coisas lá que a gente vê. Acontece muito acidente, como aconteceu um acidente que foi lido no meu mandato agora, de um rapaz lavar o banheiro e ele entrou como ajudante de pintura. Ele lavou no banheiro e ele quebrou os dentes. Então a gente levantou esse problema para a diretoria lá, que representa a diretoria lá na firma, que um rapaz não deveria lavar o banheiro. Se ele entrou como ajudante de pintura, ele tinha de aprender a pintura, não lavar o banheiro. E eles não alegaram nada, se o cara estava errado ou não. Então eu acho que a CIPA na Montevideo, ela precisa combater essa discriminação que está havendo agora lá. Precisamos levantar esse problema das botas aí para os mecânicos, para a outra seção. Terça-feira que vai ter reunião na CIPA. Eu espero que os companheiros da CIPA se reúnem e pensem bem esse tema aí, que está havendo discriminação da bota. Não só essa discriminação, como outros problemas que tem na Montevideo. Deveremos combater terça-feira. Espero que a turma ajude da CIPA da Montevideo. Trabalho na Montevideo e até outro tempo aí, eu não sabia o que era CIPA. Porque na empresa, infelizmente, enquanto o sindicato não interviu outro tempo aí, a CIPA não funcionava da maneira que é para ser. O pessoal usava sapato, fazia o sapato de chinelo, correndo sério risco de ser acidentado. Depois que o sindicato teve lá na empresa, o pessoal começou a fazer mais pressão, inclusive a chefia, pressionando os funcionários para usar o sapato da maneira adequada. Ninguém usa auricular no maior barulhão que tem naquela empresa. E vocês perguntam qual é a função. Bem, minha função na CIPA é, através de informações, informar meus companheiros de serviço como se evitar acidente. Porque, sabe, em fábrica de vidro, a limpeza não é constante.
fica aqueles pedaços de vidro lá pelo chão, os companheiros não estão nem aí, fica pisando. Através de informação, a gente pode reduzir esse número de acidentes. E minha maneira de agir é entrando nas reuniões da CIPA, levando diretamente aos órgãos competentes para que tomem uma decisão correta, porque na empresa que eu trabalho, eles não ligam para o funcionário. Funcionário que se vire, eles não estão nem aí. É só, e muito obrigado. Gente, da fábrica que trabalha e quais os encaminhamentos que foram dados pela empresa. Então seria importante colocar... Oi? Está queimando aqui? Se vocês estavam prestando atenção. Isso, só para ver se a moçada estava ligada no lance. E qual foi... Então, gente, deixa eu repetir. Quem já presenciou algum acidente na empresa e qual o encaminhamento que foi dado? São com máquinas pneumáticas que tem bastante ruído. Então é o meu primeiro ano na CIPA. Estou lá tentando ajudar os meus companheiros de CIPA a evitar acidentes, entendeu? Trabalhar em cima disso daí. E acho que a função da CIPA dentro de uma empresa é instruir o funcionário a evitar acidentes, como utilizar os produtos de segurança da... Explica o que fabrica na empresa que você trabalha. Fabrica lâmpadas. É uma divisão da Silvânia. Fabrica lâmpadas incandescentes e fluorescentes. É só isso daí. A gente só quer dar um aviso também para todos os companheiros que a doutora Paula Trinidad da Fonseca, que é a segunda promotora aqui da região da Praia Grande, acabou de chegar. E dentro de mais alguns minutos ela vai estar fazendo parte aqui da mesa com a gente. Está aberto para mais que o cipeiro possa estar participando. E lembrando até que o Guido sugeriu também que as pessoas, além do nome e a fábrica que representa, colocar o que a fábrica que ele trabalha produz. Porque aqui tem variedades de empresa, cada empresa fabricando um determinado tipo de coisas. É ver o jovem. O meu nome é Alaísio, trabalho na Firenze, ou seja, Cambé, né? Sou pelo segundo ano que sou candidato lá na CIPA, pelo 91 e 92, agora vai terminar meu mandato e pretendo sair para poder dar espaço para os outros. A Cambé seria o seguinte, ou a Firenze, é uma empresa que muita gente aqui conhece, é uma empresa que é de pouco favorecimento para o pessoal que trabalha lá, não favorece nada. Até um café que iniciou lá era cobrado e parou. É uma empresa que dentro, agora tem melhorado um pouco ultimamente, mas é uma empresa suja, é uma empresa que teria muito barulho, é uma empresa que não favorecia proteção para ninguém, não tinha nem luva sequer para o pessoal, não tinha aparelhagem nenhuma, nem óculos e nem nada. Com a minha entrada na CIPA e outros companheiros, conseguimos pelo menos isso aí, nós temos hoje de sobra lá. Mas é uma firma que, se depender dos patrões, eles não dão nem um copo d'água para beber. E as perguntas que estão aqui, por que você entrou na CIPA? Entrei na CIPA porque me interessei de ver tanta coisa errada e ajudar os companheiros. Então, não consegui muita coisa, mas alguma coisa foi conseguida. A outra pergunta, qual a função da CIPA na empresa? É prever acidentes e evitar aqueles companheiros que estão em áreas perigosas, evitar que ocorra acidente com eles. Muitos companheiros entendem, outros já acham ruim. Às vezes a gente tem que levar até a diretoria ou até suspender, como ocorreu comigo lá. E de repente a diretoria me chama e eu fica de marcação comigo e como está até ameaçado de ser mandado embora a minha pessoa. Mas isso para mim não me interessa, porque eu sou um profissional, não tenho uma profissão só, sou mecânico de manutenção e faço um outro tipo de serviço também que não vai me prejudicar em nada se ser retirado da empresa. Então o que eu tenho que falar é isso. Obrigado a vocês. Pessoal, vou expor aqui a minha experiência como cipeiro. Eu trabalho na Asta Brasil, utilidades domésticas, e estou exercendo meu primeiro mandato. Eu acredito que com muitas pessoas aí que são cipeiros, que estão começando agora, pode estar ocorrendo a mesma coisa comigo.
O motivo pelo qual eu entrei na CIPA foi para procurar melhorar as condições de trabalho dos companheiros e também ter um conhecimento assim a respeito de CIPA que eu não conhecia. Só que, com o decorrer do tempo, já está quase terminando meu mandato e nem o curso de cipeiro eu fiz, certo? Então foi uma decepção muito grande para mim, porque eu achava que funcionasse mesmo a CIPA, né? Só que nesse caso aí, não funciona muito bem, porque a gente não tem nem como agir, né? Se o cara não fez o curso de cipeiro, que é importante, nem um crachá de identificação nós temos. E outra, a firma não leva muito a sério também, que a CIPA para funcionar tem que começar de cima para baixo, e não de baixo para cima, porque os próprios representantes da firma, eles não dão importância nenhuma. Porque se você chamar a atenção de uma pessoa por estar trabalhando irregularmente, essa pessoa, você vai levar o conhecimento do presidente da CIPA, né? O presidente da CIPA não toma conhecimento nenhum. Então a gente fica sem saber o que fazer, né? Nem corretamente a gente não sabe agir, porque não tem nem o curso de cipeiro. Então eu quero alertar essas pessoas que estão na mesma situação da gente, minha, que é para brigar nas reuniões lá para ver se muda. Porque todas as reuniões eu falo a mesma coisa, mas até hoje não foi resolvido. Então foi esse o motivo que eu entrei na CIPA. E a função dela é uma das melhores possíveis. Só que nem todas as empresas cumprem. Porque as empresas procuram burlar, né? Só tem a CIPA porque é obrigatório por lei. Senão nem isso teria. E no momento é só. Como a gente anunciou, como a gente anunciou para todos os companheiros que estão participando desse nosso seminário, está aqui com a gente, fazendo parte da mesa, a doutora Paula Trindade da Fonseca. Eu vou passar a palavra para a doutora, para que ela possa se apresentar para todos, e depois nós vamos dar continuidade, porque seria importante que a doutora ouvisse também os relatos de alguns cipeiros, para que posterior ela possa estar colocando a sua experiência, que eu tenho certeza que vai contribuir muito com a gente aqui no nosso seminário. Doutora. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu sou Paula Trindade da Fonseca, promotora de justiça na comarca de Praia Grande. Eu tenho a honra de, nesta oportunidade, estar representando a doutora Nair Chioquete de Souza, que é a coordenadora, junto ao Ministério Público, das promotorias de justiça de acidente do trabalho. Doutora Nair hoje não poderia vir, porque havia um outro compromisso assumido, então pediu que eu viesse representando-a, porque já há algum tempo vem fazendo trabalhos junto com o Sindicato dos Vidreiros em São Paulo, promovendo ação civil pública. Eu não me recordo agora contra que empresa, mas alguma empresa que, eventualmente, ou melhor, com certeza, estaria trazendo sérios riscos à saúde do trabalhador. Então, agora eu gostaria que continuasse a conversa de vocês, que vocês continuassem colocando. Certo. Para eu me ambientar, me familiarizar, porque realmente sou franca em dizer, é uma experiência nova hoje para mim, essa que eu estou passando. Então, para que a minha contribuição nesta oportunidade seja a melhor possível, eu vou ouvi-los primeiro, para depois poder passar alguma coisa para vocês, se eu conseguir, tá bom? Meu nome é Odair, sou da Multividro, da parte mecânica, e primeira vez que estou no seminário da CIPA. Eu acharia que
a Multivídeo tem muitas coisas irreguladas, como a parte da fabricação, praça uma perto da outra, parece um formigueiro. É parizão, é grampassa, é uma misturação tremenda, um quase queimando o outro, é só mesmo vocês realmente pensar e ver, como meus companheiros, o Guido também já apareceu lá, deu uma olhada, como que trabalha, a parte de quentura também, e a parte da manutenção. A mecânica, o cara vai lá no indivíduo, pega não sei quantos quilos, uma talha que não tem jeito da gente trabalhar, ele foi inventado lá mesmo. Eu acharia que na Multivídeo, na parte mecânica, teria que ter uma talha que pegava sessão por sessão para evitar o peso para a gente, que é muito pesado o serviço e ninguém dá valor. E se todos os companheiros da Multivídeo ajudassem a gente na CIPA, né, em muitos casos que tem lá, o cara faz de propósito, não tem cipeiro, mas a CIPA está lá para ajudar. O pessoal critica a CIPA, é puxar saco, é não sei o quê. Então eu acharia que deveria ajudar a gente. E tem uma pergunta aqui, por que você entrou na CIPA? Eu entrei na CIPA para prevenção contra acidente, certo? Ajudar meus companheiros, que a pior coisa é um companheiro da gente machucado, a gente se sente muito apertado, sei lá, um negócio esquisito. Outro que nem aconteceu na mecânica, um companheiro foi levantar uma peça do enfornador, cortou a mão, ficou 2 meses no seguro, 2 ou 3 meses. Quando voltou, o cara foi injusto. Cada reunião que a gente viu, o cara era ato inseguro. Eu acho que isso aí não é certo. Nós temos que pôr para frente, vamos quebrar e continuar na luta, pessoal. Só isso. Bem, companheiros, eu trabalho na Carlos Gonçalves e lá tem um trabalho muito sério da CIPA, tá? Isso como todas as fábricas também, tá? Então a gente gostaria de colocar aqui um trabalho que foi feito na Carlos Gonçalves, tá? Porque lá o risco de acidente está muito grande e lá também a caloria é muito grande, o barulho é muito intenso, tá? E lá um trabalho que a gente está fazendo juntamente com o companheiro Gomes, com o companheiro Rodrigues, tá? Tá certo? A gente fez um trabalho de votar nos pontos mais críticos que existe dentro da fábrica, tá? Voltar naqueles pontos mais críticos que afeta principalmente a saúde do trabalhador, tá certo? Juntamente com o pessoal, a diretoria do sindicato, fazendo esse trabalho, né, muito sério, tá? Que está afetando muito a saúde do trabalhador dentro da empresa onde eu trabalho, tá? Então a gente votou nos pontos mais críticos e isso vai ser eleito os pontos mais críticos para no futuro a gente, juntamente com o Ministério da Saúde, né, Ministério da Saúde ou técnico de segurança do sindicato, tá, para ver se melhora as condições de saúde do trabalhador. E o pessoal da CIPA atual está fazendo um bom trabalho lá e venceu o mandato. Então, a gente é candidato, tem um grupo candidato na CIPA, na Carlos Gonçalves, para a gente levar esse trabalho adiante, tá? O rapaz trabalha na Blindex, sobre um acidente que aconteceu essa semana lá, o encarregado da noite, ele tem o negócio seguinte, acontece um acidente lá, o trabalhador está trabalhando, acontece um acidente, ele chama de irresponsabilidade, fala que é burrice, chama o trabalhador de burro. Só que essa semana aconteceu um acidente, a lapidadora deu problema lá, enroscou a correia, ele foi tentar arrumar, não travou a máquina e perdeu os 2 dedos. Isso aí é uma falta de atenção dele, ato inseguro, burrice também. E nós temos que lutar, pessoal da Blindex, para essa impunidade. Acontece um acidente, é falta de atenção do trabalhador, às vezes é condição insegura e fala que é ato inseguro. Isso aí nós temos que lutar para acabar com essa falta de imoralidade, que isso aí é imoral. Porque o trabalhador trabalha, não se machuca porque quer, não. Às vezes é porque é falta de condição insegura e fala que é ato inseguro. Porque não param a produção, quer que só produzir e não quer saber nada de segurança. E nós temos que lutar para isso, porque unidos nós vamos vencer. Olha, eu sou da Fanavide, Barra Funda, fui da CIPA ano passado, ainda estou na estabilidade. E, inclusive, eu estou com problema no pulso, estou tendo sonovite, estou afastada desde novembro. A firma não fez nada por mim, estou com problema de ouvido também, né?
Inclusive, se eu não tivesse procurado o sindicato, eu acho que eu estaria trabalhando doente até hoje. Mas, graças a Deus, os turmas do sindicato têm me ajudado bastante. A Ivonete tem me acompanhado no centro de referência várias vezes. Então, estou em tratamento e espero que a turma que tem problema também procura, né? Porque a turma da CIPA não quer saber de nada, os patrões, né? Não adianta a gente lutar, porque os patrões não dão chance para a gente. Então, tive que procurar o sindicato e, graças a Deus, e a turma do sindicato, estou aí, hein? Só. Aí, moça, som. Aí, ó, eu sou da CIPA, trabalho na Lubidarte, Cristais Lubidarte, faz 2 anos que eu tô no mandato, entendeu? Inclusive, ó, entendeu? Lá tem, para entrar na CIPA, a pessoa não pode ser puxa-saco de patrão. A pessoa tem que entrar não pensando na estabilidade, tem que pensar em entrar para ajudar os amigos, entendeu? Os amigos e outra. Eu tô na empresa, entendeu? Tô na empresa há 2 anos de mandato. Tem pessoas lá dentro que entram na CIPA só para pegar estabilidade. E eu tô lá para lutar pelos empregados. E outra, lá dentro tem 4, entendeu? Que entrou e assim, me caguetou. Já fui suspenso na CIPA, entendeu? Porque eu não dou mole para patrão nenhum, entendeu? Eu entro, brigo, e quem quiser alguma coisa assim para mim, é só chegar que eu vou no sindicato, peço uma força para ele que eles pegam, vai lá, o Tibissa está aí, o Vicente também, que eu sempre tenho o apoio deles, porque um sozinho da CIPA não resolve nada, entendeu? Então, se aqui tiver alguma pessoa que é da CIPA, entendeu? Que entra, mas não para pegar estabilidade e nem puxar o saco, porque isso não resolve nada para ninguém, tá? Só isso, obrigado. Meu nome é Nivaldo, eu sou da CIPA, né? Entrei na CIPA, inclusive o rapaz estava comentando ali, o colega da CIPA, né? Na Blindex. A Blindex, né? Então, está acontecendo na Blindex o seguinte, os chefes, né? A chefaiada, tudo que você quer fazer, inclusive eles nomeiam os representantes da firma, os representantes da firma que eles nomeam, exatamente para vedar o serviço que a gente quer fazer. A gente quer fazer uma benfeitoria da CIPA. Esses que é nomeado pela firma, eles vedam. Se tenta fazer uma melhora, os representantes que é da firma, eles cortam. Eles não deixam você trabalhar. Então nós da CIPA, da Blindex principalmente, precisamos se unirem, né? Nós se unir e ver se a gente consegue derrubar essa turma que é da CIPA representada pela firma. Que tudo que você quer fazer, não sei se vocês estão a par, eles não deixam você fazer. Você quer fazer uma benfeitoria, você quer fazer um tipo de serviço, eles cortam, não deixam você fazer. É só isso. A gente queria avisar também que os companheiros de Jacareí, da Sebracê, acabou de chegar, que a gente presenciou, está aqui também entre nós, e significa que está ampliando o número de companheiros a estarem participando desse seminário com a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir para mais um cipeiro poder colocar a sua experiência, para posterior a gente passar a palavra para a doutora Paula Trinidade da Fonseca. Ver se mais alguém queria estar colocando a sua experiência. Tá? Depois da companheira. Meu nome é Miriam, trabalho na Vidrotec. É meu primeiro ano de CIPA. Eu entrei na CIPA para exigir os direitos dos trabalhadores. Só isso. Companheiros, eu gostaria que o pessoal que está circulando pudesse sentar, que o pessoal do fundão, que a gente sabe que o pessoal do fundão também está, acho que eu acredito que está dando para ouvir, mas a gente percebe que tem algumas pessoas conversando e acaba atrapalhando. Então seria bom que o pessoal sentasse direitinho no seus local e que eu vou passar a palavra para o rapaz vai colocar alguma questão? Então vamos ouvir mais esse companheiro para a gente passar a palavra para a doutora Paula. Ô pessoal, meu nome é Adalto, eu trabalho na SR e o trabalho da CIPA é muito difícil, porque lá a CIPA realmente não funciona. Muitos aqui entraram na CIPA pensando em lutar,
e mostrar aos companheiros o direito deles. Só que foi um caso diferente, tanto é que sou o único cipeiro machucado. Eu entrei por brincadeira, na época que eu entrei, por causa de um colega meu, ele foi participar, eu falei, eu vou participar também. Entrei por acaso. Só que hoje nós estamos em 10. Só que os 10 não dá um, porque os caras não deixam que a CIPA funcione. A empresa, se você começar a falar muita coisa, ela começa a encostar você de lado. Esse daqui é testemunha, porque lá é difícil conversar com os companheiros. O sindicato também lá não funciona, porque não tem jeito. A única coisa que eu falo é o seguinte, eu precisava de ajuda deles, aqui que é do sindicato, para que a CIPA voltasse a funcionar na SR, que até hoje não funcionou. Eu estou lá fazendo parte da CIPA. O nome da empresa é Souza Ramos. Eu estou fazendo parte dela há 6 meses pela CIPA, só que até hoje pouquíssima coisa foi feita. Se lá dentro tivesse pessoal que participasse mais, igual eu vim aqui hoje para aprender um pouco com os companheiros que já estão há mais tempo na CIPA, nós somos em 10, só tem eu aqui hoje representando essa firma. Você tem uma ideia que o pessoal tem medo de vir aqui e que os donos da firma fiquem sabendo que a gente veio aqui. Eu realmente, para falar para público, é difícil, viu? Eu nunca falei para tanta gente, só falo sozinho. Você me desculpa. Sou da Santa Terezinha. Eu, juntamente com o Kisuke e Pezão, né? A turma do... É o seguinte, o pessoal chegaram e falaram dos seus problemas, mas tem pessoas que têm um campo de trabalho melhor para desenvolver o seu serviço. Não está funcionando. Então, mas o nosso campo é, digamos assim, é pequeno, a firma, os patrões não colaboram com o pessoal para poder desenvolver, mas força de vontade os companheiros têm para poder chegar e... Alô, tá funcionando isso aqui não. Aí, mas é o seguinte, estamos na luta, juntamente com o pessoal, é o que eu tenho para falar, né? Um pouquinho de desempenho, acho que a gente chega lá. Bom, então, gente, vamos passar a palavra agora para a doutora Paula Trindade da Fonseca, para que ela possa também estar passando um pouquinho da experiência que ela tem para a gente. Eu tenho certeza que aqui a gente tem muito a aprender, e eu acho que aqui eu tenho certeza que os companheiros estão aguardando a cada momento do nosso seminário, as pessoas terão oportunidade de aprender um pouquinho. E a gente já deu para assimilar bastante coisa do que ocorre dentro das empresas. Então a gente vai passar a palavra para a doutora Paula Trindade da Fonseca. Em primeiro lugar, eu acredito que poucos brasileiros sabem o que é o Ministério Público. Tem somente a impressão que o Ministério Público é aquele órgão que acusa no crime e procura manter pessoas humildes na cadeia, porque a maioria dos crimes que nós vemos punidos... Não estão ouvindo? Estão ouvindo? Porque a maioria dos crimes que nós vemos punidos são de pessoas de baixa renda. Só que, para nós que trabalhamos diariamente pela instituição e na instituição, no Ministério Público, nós sabemos que a verdade é outra e que talvez não interesse a muitos que seja divulgada. O Ministério Público hoje tem, fora a sua função na área criminal, que seja promover ação penal para punir crimes praticados por qualquer pessoa, porque todos são iguais perante a lei, tem também a função institucional de defesa dos interesses sociais, da defesa dos interesses
das pessoas carentes, na defesa dos interesses coletivos, dos interesses difusos. São termos técnicos que eu vou, na medida do possível, procurar exemplificar. Começando pelo interesse difuso. O interesse difuso é aquele interesse que é aquele objeto, melhor, que interessa a toda uma comunidade. Ou seja, uma indústria é poluente, ela expele gases tóxicos. Isso prejudica a saúde de toda uma população. Então, é um interesse difuso que precisa ser protegido, né? Então, o que fazemos? O Ministério Público tem, por dever funcional, entrar com uma ação civil pública para que aquela empresa poluente proceda à reestruturação de suas máquinas, de seus fornos e do que seja com que trabalhe e venha a poluir o ambiente, para que deixe de poluir. E chega ao ponto até de, em determinada situação, interditar a firma. A firma fica obrigada a parar suas atividades caso não venha a cumprir aquilo que vai ser determinado por uma sentença do juiz. Tá certo? Esse é o interesse difuso. Existem os interesses coletivos. Os interesses coletivos dizem a respeito a um número reduzido de pessoas, ou seja, os empregados daquela firma X têm suas vidas expostas a perigo. Então, é uma coletividade, ou seja, um número mais reduzido de pessoas que vem a ter, e com o mesmo com ligações entre si, certo? Com o mesmo fundamento, vem a sofrer algum dano. O Ministério Público também tem ação civil pública para promover contra o dono da empresa, para que o dono suprima aquele causador do dano aos seus empregados. São os dois que mais interessam a nós nesse momento, não vou entrar nos outros itens. Bom, especificamente quanto ao acidente do trabalho, o Ministério Público trabalha da seguinte forma. Nós não podemos sair a campo para investigar o que está acontecendo em cada uma das empresas, certo? Então, como chegam a nós os fatos relacionados a acidente do trabalho? Através de notícias de jornal, através de processos acidentários, através de atendimento ao público, porque durante o expediente forense, o promotor de justiça atende pessoas que vão procurá-lo para tentar solucionar seus problemas de qualquer natureza. Pessoas carentes, veja, pessoas que não têm condições de contratar advogado, que têm dificuldade, de uma forma ou de outra, de procurar defender seus interesses através de um profissional pago. Por representações. Essas representações vêm a nós através dos órgãos ligados, no caso de acidente do trabalho, né? Nos órgãos ligados à prevenção de acidente do trabalho, tá? Ou por qualquer pessoa que tenha conhecimento de que em determinada empresa acontece sempre o mesmo tipo de acidente, faz a representação por escrito ao Ministério Público da sua cidade. Acredito que a maioria seja de São Paulo. São Paulo tem órgão
de atendimento também, do Ministério Público, que atende os interessados, né? E então o que nós fazemos? Nós instauramos com essas notícias, da mesma forma que o delegado de polícia, quando tem a notícia de um crime, instaura o inquérito policial, o promotor de justiça instaura o inquérito civil. Nesse inquérito civil, ele vai apurar todas as irregularidades que vêm ocorrendo para poder depois saber o que é que vai, caso não consiga fazer um acordo com o proprietário da empresa para solucionar o problema, vai entrar com ação civil pública para que ele seja obrigado por sentença judicial a suprimir ou o agente nocivo, né, ou adequar a forma de trabalho às normas de segurança e medicina do trabalho. No inquérito civil, nós oficiamos a todos os órgãos ligados à Secretaria do Trabalho, ao Ministério do Trabalho, qualquer órgão que tenha por função verificar as condições em que trabalham os empregados, e pedimos que façam a vistoria no local. Então, e eles são obrigados a cumprirem isso sob pena de cometerem crime de desobediência. Qualquer órgão público é obrigado, por lei, a cumprir a requisição do Ministério Público. Pode ser civil, militar, o que seja. Eles são obrigados a cumprir a requisição do Ministério Público. Tá? É disposição de lei. Então, nós vamos verificar o que está acontecendo, qual é o agente causador do dano à saúde, à integridade física do trabalhador. Sendo apurado que, efetivamente, o interesse coletivo naquela empresa está sendo ferido, o Ministério Público, já munido de prova documental, laudos periciais feitos pela Secretaria de Segurança do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho, deixa eu dar uma olhadinha aqui. São várias entidades que nos auxiliam, porque para a parte técnica nós desconhecemos, então temos que ter os técnicos desses órgãos para que venham a nos informar o que está acontecendo e qual é a forma de se resolver o problema. Tá? Então, fora o embargo administrativo, multa que os empregadores eventualmente recebam dos órgãos fiscalizadores, eles têm por obrigação, quando condenados por sentença judicial, a adequar a sua empresa à forma segura para o trabalhador, né? E caso não se apure, veja bem, são duas funções distintas. Uma, o Ministério Público atua como autor de ação civil pública. Na outra, o Ministério Público atua na defesa do interesse individual do trabalhador acidentado. Quando vem um trabalhador, no caso como vocês apresentaram agora, que o rapaz foi mexer numa prensa e perdeu, numa correia, perdeu 2 dedos. Esse tipo de problema, vindo ao Ministério Público, o promotor de justiça tem o ajuizamento quando não há advogado para fazer essa ação, o Ministério Público ajuiza a ação acidentária. Mas isso vai resolver o problema, quer dizer, não resolve o problema individual, não resolve o problema porque 2 dedos não vão voltar, né? Mas, de qualquer forma, existe a indenização que o NPS paga, é obrigado a pagar pela perda dos 2 dedos e a redução da capacidade de trabalho, né? Cada dedo, infelizmente, a nossa legislação ainda está muito atrasada, na minha opinião.
a respeito disso. Cada dedo representa uma certa porcentagem na redução de capacidade de trabalho. Agora, não se verifica do dano específico à própria pessoa, que às vezes traz uma série de outras consequências a perda de 2 dedos, né? Fora a redução. E é muito fria a lei, eu entendo que é muito objetiva demais a legislação acidentária ainda. Ela teria que ser melhorada. Enfim, isso não é função do Ministério Público, isso é função do legislador. Nós é que temos que saber votar melhor para colocar lá em cima gente que possa defender os nossos interesses, né? Bom, então são essas 2 funções, a da ação civil, do inquérito civil e a ação civil pública, para apurar o dano de maneira genérica, né, e poder fazer com que aquele dano deixe de existir. E na ação acidentária, o Ministério Público oficia ou como fiscal da lei e na defesa do interesse do trabalhador, do acidentado, né, ou ajuizando também a ação acidentária, caso não haja na comarca advogado que faça, tá? Na maioria das comarcas existe convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil e os advogados acionam o INPS. Mas tem comarcas muito pequenas, principalmente bem no interior de São Paulo, onde não há possibilidade. Tem um advogado que faz a função de advogado do particular e do INPS, quer dizer, não dá para esse advogado advogar contra, né? Então, o Ministério Público tem por obrigação promover a ação. Agora, me parece que os problemas que foram apresentados, pelo menos o que eu pude acompanhar, dizem respeito, logicamente, ao receio que o trabalhador tem. Eu estou falando com membros da CIPA só CIPA, a maioria? Tá. Mas aquele trabalhador que não é da CIPA e que, por isso, não tem estabilidade, tá? Às vezes tem receio de se voltar contra uma determinação de um superior dentro do seu local de trabalho. Como no caso desse rapaz que perdeu os 2 dedos, eu pergunto à pessoa, eu não me lembro quem foi, mas a pessoa que trouxe esse problema, o rapaz que perdeu os 2 dedos, ele tinha por obrigação consertar aquela máquina? Então ele não deveria, data vênia, não deveria ter posto a mão no conserto da máquina. Primeiro, eu não sei, veja, eu vejo do lado de fora, mas eu acredito que nas empresas tem equipe de manutenção, na maioria delas tem. Isso não é para o trabalhador fazer. Pode cair a produção a 0, mas vocês não vão perder dedo para fazer uma função que não é de vocês. Vocês ganham por produção? O trabalhador ganha por produção? Hã? Então pronto. Hã? Mas é uma minoria que ganha por produção. E quem ganha por produção, geralmente, não é também o trabalhador mais humilde. É o trabalhador mais humilde que ganha por produção? Como? É o tarefeiro. Como? Ninguém ganha. Mais um motivo para não se pôr a mão. Então, veja. Esse encarregado, ele chama a pessoa de burro. Você é burro. Então, aconteceu uma pagalinha dele, cortava de lá. Cortou? Tá. Quem trabalha sofre acidente, ele chama de burro e ele foi fazer. Quer dizer, realmente eu acho que alguma coisa não estava muito certa. Né? Mas, de qualquer forma, primeira, é o que eu posso dizer, sem a experiência que vocês têm de campo, tá? Eu tenho uma experiência jurídica, não tenho experiência de campo que vocês têm. Então, veja, o empregado não tem por obrigação consertar a máquina se aquela não é a função dele. O que tem que fazer? Tem que avisar aquele que é
da equipe de manutenção ou seu superior para que mande consertar a máquina. Certo? Se perceberem que o material com que trabalham não lhe traz condições mínimas de segurança, não podem ficar calados. Tem que se dirigir ao órgão que, dentro da empresa, verifica essas condições. Não havendo resultado, procurem o promotor de justiça. O sindicato, o promotor de justiça. O promotor de justiça trabalha muito, a coordenadoria em São Paulo, eles trabalham muito em conjunto com os sindicatos, porque os sindicatos trazem para nós aquilo que a gente precisa, sabe, de informação. Ou seja, que em determinada empresa está havendo X casos de perda, de amputação de mão, de amputação de membros. Tá? Então, alguma coisa errada naquela empresa tem. Precisa ser consertado. Se o Ministério Público não promover a ação, ninguém mais vai resolver o problema. Mas se a informação não nos chegar, nós não podemos trabalhar. Eu vou passar para vocês, porque nós temos tempo também, né? Cronometrado. Tá bom. Então eu vou dar rapidamente, se eles puderem. Isso, porque deve ter, né? O proprietário da indústria comete crime, tá? Nas seguintes circunstâncias: quando ele expõe a vida ou a saúde de seus empregados a perigo direto e iminente, ele comete crime. Ele comete crime também quando ele frustra, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho. Também quando exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa. Quando ele desobedece o embargo, ele está cometendo crime. Quando ele alicia trabalhadores para o fim de levá-lo a uma outra localidade do território nacional. Esse não diz respeito a nós. Outra coisa, a Constituição Federal, ela determina quais são os direitos do trabalhador. Então eu vou ler rapidamente. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. São direitos sociais e por isso o Ministério Público tem por função defendê-los. Tá? São direitos sociais: a educação, a saúde, o lazer, a segurança, a previdência social, o auxílio à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de suas condições sociais. Aqui que nós estamos. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa grave. Aqui tem uma distinção. Quando não há a culpa pelo acidente do trabalho é leve, ou seja, não se pode dizer que o proprietário da empresa assumiu o risco daquele dano ao trabalhador, à saúde, à integridade física do trabalhador. Somente o trabalhador tem direito à indenização previdenciária dentro do nosso ordenamento jurídico hoje, tá? Quando a culpa grave do empregador, ou seja, aquela máquina, aquele instrumento está impedido de ser utilizado, tá? Está caracterizado, eu não sei como é que trabalham os vidreiros, me perdoem, mas eu não posso ir diretamente ao problema de cada um de vocês, né? Só falar de uma maneira geral.
No caso de uma prensa, foi o inspetor do trabalho e verificou que aquela prensa não tinha condições de ser utilizada. Então, embarga administrativamente, dizendo que ele não pode mais utilizar. Se ele utiliza, determina a utilização e o trabalhador vem a ter amputado algum membro, ele está cometendo culpa grave, quem sabe até dolo, tá? Dolo é vontade de produzir aquele resultado, ou seja, que o empregado tivesse seu membro amputado. Fora a indenização acidentária, o trabalhador tem direito à indenização paga pelo próprio empregador, tá? E para isso precisa de um advogado para entrar com a ação. Se não tem condições, se o sindicato não oferece o advogado, se não tem condições de contratar um advogado e pagar os honorários, procurem o promotor de justiça, isso em qualquer caso, tá? Procurem o promotor de justiça e o promotor encaminha o empregado à OAB para que indiquem um profissional que venha a promover a ação, tá certo? 5 minutos. Ok. Bom, pois não. Sim, senhor. Como? O tempo é curto? Sim. Pode? Eu tenho aqui caracterizadas as doenças ocupacionais, como a gente chama, tá? Pois não. Pessoal, eu só queria colocar mais uma orientação que falta 5 minutos dentro da nossa programação para que a doutora continue fazendo a exposição, porque toda vez que ela for interrompida, a pessoa perde o raciocínio. Então a gente gostaria que desses 5 minutos que falta dentro do tempo, para que depois a gente abre pelo menos uns 5 minutos, para ver se alguém tem alguma dúvida e fazer alguma pergunta, porque toda vez que a gente está colocando que a gente monta um raciocínio, começa a falar, se for interrompido, prejudica. Então, vamos deixar a doutora colocar mais por 5 minutos, a gente abre para ver quem tem alguma pergunta a fazer. Posterior às perguntas e esclarecimento, a gente vai dar um intervalo de uns 10 minutinhos para que a pessoa possa tomar uma água e um café. Então, antes disso, a gente gostaria de contar com a colaboração de vocês e com a sensibilidade, porque o pessoal está vendo um cafezinho ali, mas que não levante, por favor, enquanto a gente não encerrar a participação da doutora e os devidos esclarecimentos que o pessoal possa ter. Qual é o material que o vidreiro trabalha? Por favor. Sílica. Tá ok. Então, veja bem. O vidreiro, eu vou falar especificamente sobre o vidreiro. Então, eu tenho uma relação de outros componentes, substâncias químicas e maquinários, mas vou falar só sobre o vidreiro. A sílica atinge, em especial, quem trabalha em fundições e com sistema de jateamento de areia e rebarbações. A poeira da sílica ataca o pulmão, que fica endurecido com o passar do tempo. No início, a silicose provoca queimação no peito, dores e tosse seca. Em estado adiantado, provoca falta de ar, tosse constante, cansaço fácil, coração acelerado e, por fim, a morte. Aquele empregado das indústrias de vidro que constatar os primeiros sinais tem que imediatamente procurar defender a si próprio e verificar junto ao Ministério Público ou aos órgãos de segurança do trabalho o que fazer para resolver o problema de saúde dele. Pergunto eu, a empresa dispõe de equipamentos para evitar isso? É possível haver, tem recursos para que se evite a contaminação pela sílica? Máscaras? Vocês trabalham, tem alguém, a maioria, não sei, trabalha soprando? Tem uma parte que trabalha no sopro, tem uma parte que trabalha na quem trabalha no sopro me parece que... São variados, né? Então, mas há pelo menos condições mínimas a serem obedecidas pelo empregador. E essas condições mínimas o trabalhador tem que fazer
ser implantado em sua empresa. De que forma? Não precisa afrontar diretamente o seu empregado, o seu empregador, para evitar os riscos de demissão, porque a gente sabe que o bolso pesa, né? Então, às vezes a gente cala e vai perdendo pedaço do corpo, pulmão e etc, para poder manter a família. Mas não é justo isso. E existe, não é por falta de lei que o Brasil ainda está do jeito que está. É por falta de conhecimento de que as leis existem e que, se dirigindo a determinados órgãos, vocês podem conseguir fazer com que a lei seja respeitada. Essa é a força do povo, é conhecer quais são os seus direitos. Tá? E é assim que a gente vai conseguir fazer com que isso aqui vá para frente dentro da melhor forma possível. É um trabalho lento, porque nós estamos há 500 anos engatinhando. Agora está na hora da gente se pôr de pé, né? E para isso existe, de uma forma genérica, o Ministério Público para a defesa de interesses coletivos. Então, se a empresa não dispõe das mínimas condições de segurança, tem que procurar o promotor para o promotor promover a ação civil pública e obrigar o empregador não a encher só o seu bolso de dinheiro, tá? Mas fazer com que o seu empregado trabalhe de uma forma satisfeita e razoável, porque assim todo mundo sai ganhando, não só o empregador que vai ter seus rendimentos aumentados, né? Como também um empregado que vai poder pleitear, inclusive, também, em função disso, aumentos salariais. Mas, na forma como se trabalha, que a gente sabe que em vários lugares é quase que caótica a situação, não tem condições de se deixar permanecer desse jeito. Então, me parece que a questão que eu quero colocar é a seguinte: todos os senhores conhecem as normas de segurança e medicina do trabalho na área respectiva? É a questão que eu quero colocar, tá bom? Se alguém pode deixar perguntar? Bom, depois da explicação da doutora Paula Trindade da Fonseca, que eu tenho certeza que a gente aprendeu e vai dar para a gente ter um subsídio dentro das empresas que cada um aqui trabalha, a gente vai abrir pelo menos uns 10 minutos para que as pessoas que têm alguma pergunta a fazer, para a doutora que possa fazer. Então, depois de 10 minutos, a gente vai entrar, nós vamos dar um intervalo para que as pessoas possam tomar um cafezinho, tomar uma água. Aí, depois do intervalo, é que a Mírida vai estar colocando para a gente, porque até então a doutora Maria Maíno, por enquanto, ainda não chegou. Porque se ela chegar, então seria ela a próxima pessoa que vai estar contribuindo com a gente. Então a gente vai abrir uns 10 minutinhos, mas a gente vai ser rígido nos 10 minutos, senão a gente acaba não conseguindo cumprir a programação. Para quem tiver dúvida, tentar esclarecer aqui com a doutora. Está aberto para que as pessoas possam fazer pergunta. Vou prestar atenção na pergunta, tá, gente? Pode ser a dúvida de muitos. Bom, a pergunta que eu tenho a fazer, doutora, é a seguinte: por que o patrão que fabrica o acidentado e quem paga o trabalhador, a miséria que recebe é o NPS? Porque enquanto estiver jogando a despesa do acidentado para o NPS, o patrão não se preocupa, é para fabricar acidentado todo dia que não cai nada sobre ele. Eu gostaria de saber da doutora o seguinte: se o Ministério Público não tinha condições de mudar essa questão, em vez do Ministério, do NPS, pagar aquela miséria todo mês para o trabalhador acidentado, e jogasse para cima do patrão. Olha, o Ministério Público não tem condições de alterar essa situação. Por quê? Em primeiro lugar, isso é disposição de lei, tá? Então, o que precisa ser mudada é a lei, tá? Existe a lei acidentária, a lei previdenciária, que determina que o patrão pague X ao INPS, desconte X do empregado e repasse ao INPS, tá? E que o INPS se responsabiliza pela Previdência Social. Então, o Ministério Público não pode alterar isso, porque é a lei. E uma das funções do Ministério Público é fazer cumprir a lei, tá? Se essa lei é boa ou ruim, no caso do trabalhador, me parece que ela não é o suficiente, né? Mas, ao menos ela deve ser cumprida. E, na maioria das vezes, a gente percebe que nem ela é cumprida, tá certo? Mas nós não podemos alterar essa situação. Nós só podemos
melhorar as condições de trabalho, tá? Impedir que outras mortes ocorram, que outras mutilações ocorram, tá certo? Mas alterar essa situação, infelizmente, ainda não é possível. Quem sabe um dia, né? Eu queria levantar uma questão aqui e, ao mesmo tempo, fazer uma pergunta para a promotora. Nesse país aqui, muita gente enriquece na desgraça do trabalhador. Então, quando acontece um acidente, alguém fica rico às custas desse acidente. A gente sabe que existe, no meio dos advogados, um grupo de advogados muito grande nesse país, principalmente na capital, em São Paulo, que quando ocorre um acidente com o trabalhador, existe inclusive um escritório que funciona aqui, vizinho da CUT Regional, na rua Silveira Martins, número 70. Deve ter um grupo de 5 advogados ali, que distribui cartão na porta da fábrica. Nadir Figueiredo, Cisper, Santa Marina. E esse trabalhador, ao invés de ir no sindicato, procurar o doutor Rebouças, que é o responsável pela questão do acidente do trabalho, ele vai nesse escritório. O que acontece? O companheiro sofre um acidente. Ou ele ficou surdo, ou ele perdeu a visão, ou ele ficou com sequela na mão, qualquer acidente que ele sofreu. Ele corre lá nesse escritório, induzido por outro companheiro, ou por alguém que vai na porta da fábrica, distribui esse cartão. Muito bem. Esse companheiro abre uma ação contra o INSS. Ele ganha a ação, recebe a indenização. Mas quem recebe essa indenização é o advogado. E a fábrica continua com a máquina trabalhando, produzindo surdo, produzindo acidente. Isso que acontece. Então, é necessário que os companheiros estão aqui da CIPA, quando tiver algum acidente, não dá na mão de advogado particular. Procurar o sindicato, orientar o companheiro que procure o sindicato, que na verdade não adianta ficar produzindo surdo, produzindo cego, ou produzindo companheiro com sequela, que perdeu o dedo, perdeu um braço, e depois o patrão não é penalizado por aquilo. Então é necessário que esse companheiro denuncie ao sindicato, para que o sindicato, como o companheiro Vicente falou, tome as providências, porque isso aí vai sair depois é do bolso do trabalhador, que é a classe trabalhadora que produz toda a riqueza, e ela mesmo vai pagar o acidente daquele companheiro que ficou encostado. Então, quanto menos acidente houver para nós, é melhor para o país, melhor para todo mundo. Agora eu queria saber o seguinte da promotora: se existe algum dispositivo ou alguma ação do Ministério Público em coibir o que está acontecendo, para que quando acontece esse tipo de coisa, vai lá, o advogado recebe o dinheiro. O trabalhador que perdeu a mão, ele ganhou dinheiro, ainda vai receber em nome do trabalhador, porque o trabalhador passou procuração para ele defender. O trabalhador vai sem dedo, o advogado é capaz de assinar para ele e receber primeiro no nome dele esse dinheiro. E esse companheiro vai ficar um companheiro marginalizado na sociedade. Então eu queria perguntar se existe alguma ação, algum dispositivo do Ministério Público para coibir esse tipo de sacanagem que está existindo. Quanto o problema dos cartéis de advogados, tá? Isso nós não podemos interferir. Só que veja bem, existe um crime aí por parte de quem? A CIPA é um cargo público. Quem ocupa a CIPA ocupa um cargo público, quase. Não é verdade? O sindicato, idem, os membros do sindicato, da cúpula, idem, não podem encaminhar o trabalhador acidentado para um determinado advogado, tá? Isso é crime, tá bom? Agora, ninguém pode impedir o advogado de ficar na porta da firma distribuindo cartão. Isso não é ilegal, tá? Não existe nenhuma norma que impeça o advogado de fazer isso, tá bom? Então, quanto a esse problema, nós não podemos fazer nada. Quando souber, por exemplo, que um determinado membro do sindicato que tem acesso a essas informações de acidente manda você para um determinado advogado particular, ele está cometendo crime. Chama advocacia administrativa isso, tá? Isso tem que ser denunciado e tem que ser tomadas as providências contra ele, tá bom? Quanto ao outro problema, o Ministério Público trabalha para prevenção, tá? Só um minutinho, faz favor.
O Ministério Público tem por função trabalhar pela prevenção dos acidentes do trabalho. E nisso como? O senhor falou, a máquina continua a produzir mutilados, a produzir surdos, não é verdade? Isso porque as normas de segurança e medicina do trabalho, para minimizar, tá? Pode ser que elas não suprimam, mas minimizam esse problema, não são cumpridas pela empresa. Então, de que forma que nós vamos fazer isso? Com a ação civil pública. Na ação civil pública, o empregador é condenado pelo Poder Judiciário a adequar a sua empresa às normas de segurança e medicina do trabalho, sob pena de pagar indenização, multa, tá? E veja, existe, por isso que a gente tem que resolver a coisa, tá? De uma forma global, tá? Porque não adianta a gente chegar ao ponto de mandar fechar a empresa. Vocês gostariam que a gente mandasse fechar a empresa? Aí ia todo mundo para a rua, né? Então, tem que ter um limite para o nosso trabalho. Tem que ter bom senso para evitarmos de prejudicar uns e outros, tá certo? Então, me parece que, tendo notícia de que naquela empresa continuam sendo produzidos surdos, mutilados, ação civil pública. Como é que vai se fazer isso? Através de uma representação ao Ministério Público, através de notícia de jornal, no atendimento ao público, vai lá o empregador e diz, olha, o empregado e diz, na minha empresa tem 10 surdos por dia. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos entrar com a ação, vamos fazer a vistoria, vamos providenciar que as normas de segurança e medicina do trabalho sejam cumpridas. Por isso, eu coloco a questão, todos conhecem as normas de segurança de medicina do trabalho? De segurança e medicina do trabalho? Se não conhecem, não podem exercer. Isso é função do sindicato. Tá? O sindicato tem por obrigação informar o trabalhador. Não é só dos direitos trabalhistas, tá? Dos direitos trabalhistas pecuniários, tá? E a saúde do trabalhador. Isso é função do sindicato. Se o sindicato ainda, me perdoe, eu não sei quem é membro do sindicato, quem não é. Me parece que a função do sindicato não é só verificar se os direitos pecuniários do trabalhador estão sendo pagos, tá? E entrar com ações trabalhistas. A função primordial, me parece, que é ver a segurança e a saúde, porque não adianta nada receber o dinheiro e gastar tudo na farmácia ali na esquina, não é verdade? Então, me parece que o sindicato tem que informar o trabalhador de quais são as normas de segurança e medicina do trabalho, mostrar ao trabalhador quais os crimes que o empregador pode cometer, tá? Para que tudo isso seja punido e consertado dentro das possibilidades nossas hoje. Por quê? A justiça é morosa, tá? A justiça demora quantos anos, às vezes, para receberem uma indenização trabalhista? Quantos anos? Infelizmente. Isso tudo tem que ser mudado. Então, à medida em que a gente começar a exercitar os nossos direitos hoje, tá? Nós vamos fazer com que a máquina se amolde às nossas necessidades. Mas eles são muito acomodados lá em cima também, tá? Só que a gente é que tem que começar a se mexer aqui. Não é esperar de data vênia quem pensa ao contrário, tá? Não é esperar vir de cima para baixo, é de baixo para cima que as mudanças começam, tá? Os exemplos que nós temos em cima não nos valem de nada. Eu não tenho exemplo nenhum vindo de nada, de lá de cima, tá bom? Mas daqui de baixo, o trabalho de cada um em função do todo, tá? Esse sim é que vai fazer com que as coisas se modifiquem, tá bom? Me parece isso. Respondi o que o senhor perguntou? Gente, seria importante, a gente vai aceitar mais umas duas perguntas para título de esclarecimento, senão a gente vai acabar não cumprindo a nossa programação. Então, eu vi tem dois, tem o Volte e o Paulo Borges que vai fazer a pergunta, o Paulo Borges primeiro, o Volte em segundo, aí a gente encerra as inscrições para que a gente possa entrar no intervalo de 10 minutos, porque senão a gente vai acabar não cumprindo a nossa programação. Paulo Borges e depois o Walter. Eu quero levantar uma questão em cima do que o Vicente falou. O Vicente falou porque os patrões não pagam o acidente de trabalho, quem paga é o INSS. O que acontece é o seguinte, aí é uma questão política, que o trabalhador, ele se omite na questão política, ele não faz lobby. E quem faz lobby é o patrão. Acontece que o trabalhador, ele vota no patrão.
o patrão vai lá em cima, no Congresso, ele faz as leis convenientes a ele. Então é preciso que o trabalhador esteja bem ciente de que a gente precisa pôr nossos representantes lá, trabalhador, não o patrão, porque o patrão vai fazer a lei que beneficia ele, igual no caso de acidente de trabalho, como a doutora explicou. O patrão está lá, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer a lei que beneficia ele. No caso do acidente aí, que eles conseguiram transformar esse seguro para a Previdência Social, para o INSS, que de primeiro era pago pela seguradora. E hoje eles jogaram para cima do INSS. Agora, o que é preciso reverter isso? É preciso que nós, na campanha eleitoral, para a legislação do Brasil, que compete ao Congresso, é preciso que nós elegemos os nossos representantes. Porque os nossos representantes vão fazer o quê? Eles vão legislar na causa popular, não em benefício próprio. E o legislador que legisla lá em benefício próprio, quem é? É os próprios patrão. Se o trabalhador não tiver consciência política, nós nunca vamos mudar a situação do nosso país. Porque vocês têm, por exemplo, a questão dos aposentados. Os aposentados estão na luta aí, brigando pela diferença dos 147% que ainda não foi pago. Por quê? Porque o aposentado, depois de muita luta da federação, da confederação, ele ficou esclarecido dos seus direitos. E também é preciso que aconteça isso com o trabalhador. Quando o sindicato convoca os trabalhadores para uma assembleia para esclarecer os direitos dele, ninguém comparece. Então a diretoria do sindicato fica trabalhando em cima dos diretores para que os diretores levem informação correta para os trabalhadores e, infelizmente, o retorno é muito pouco. Só isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Seria o Vote que vai fazer uma pergunta. Gente, está encerrada as inscrições, porque senão nós não vamos conseguir cumprir a nossa programação. O Vote vai fazer uma pergunta para que depois a gente dê um intervalo para a gente poder dar continuidade aos nossos trabalhos, que ainda tem discussão em grupos, inclusive dentro da programação já tem uma discussão em grupos, inclusive nós dividimos em 6 grupos, a gente vai estar explicando posterior. Então está encerrada a inscrição depois da pergunta do Vote. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que a maioria do pessoal aqui sabe que o poder público tem condição, por exemplo, de interditar uma empresa, no caso ela está oferecendo risco grave, risco iminente para os trabalhadores. Então eu queria saber o seguinte, quando ela faz essa interdição na empresa, quais são os motivos que levam a uma interdição numa empresa, e quando existe essa interdição, que tipo de pressão que o Ministério Público recebe dos patrões? Eu tenho a honra e a graça divina, só pode ser, de trabalhar numa instituição onde nenhuma pressão é recebida, tá? Graças a Deus, os órgãos do Ministério Público são autônomos para exercerem as suas funções. Nós não nos sujeitamos a receber pressão de espécie alguma. Eu não digo que eventualmente elas possam vir a acontecer, mas, por favor, senhores, eu falo baseado por mim e pelos colegas que eu conheço, tá? Não existe venalidade, tá, em órgão do Ministério Público que eu conheça. Todo promotor de justiça tem por função primordial a defesa da ordem social, a defesa dos interesses sociais. E nós não negociamos com esse interesse social, tá? Não existe pressão alguma. Eu sei de casos de colegas que tiveram ameaças graves, pessoais. Aquele caso, por exemplo, do juiz de direito é uma outra instituição. O judiciário é distinto do Ministério Público, tá? São instituições distintas. Nós trabalhamos na mesma finalidade, mas em funções distintas.
Vocês lembram do caso do juiz que recebeu a bomba em Campos do Jordão, quando abriu uma Bíblia, tinha uma bomba, porque ele estava decidindo contra interesses no tráfico de entorpecentes? E assim nós vamos. Mas nós não nos sujeitamos nem nos curvamos a qualquer tipo de pressão. A nossa função é, dentro do convencimento nosso, tá? Porque nós temos o livre convencimento, tá? Defesa do interesse da sociedade, em todos os sentidos. E se nós não tivermos conhecimento das dificuldades que cada coletividade passa, nós não podemos trabalhar. Então, isso tem que vir de fora, porque nós, infelizmente, não temos condições de sair em busca do problema. A gente vai trabalhar com os problemas que nos são trazidos, tá bom? Quanto àquele problema que o senhor colocou, de que nós temos que aprender a votar, eu não tenho dúvida disso. Mas a consciência política começa a partir do instante em que nós conhecemos a lei, quais são os nossos direitos. Aí começa a consciência política, tá? Não é por falta de lei que o Brasil está do jeito que está, que nós sofremos do jeito que sofremos, que nós vemos tantas arbitrariedades. É porque não são cumpridas as leis e existem mecanismos jurídicos, processuais, para que as leis sejam cumpridas, em qualquer situação, tá? Esse problema do INPS, antigamente, não sei, e quando faliam as empresas seguradoras, como é que ficava o seguro do trabalhador? Né? Hoje está difícil também receber, porque o INPS é uma catástrofe. Né? O INSS é uma vergonha de fraudes em cima de fraudes que a gente lê. Quer dizer, mas não é pela legislação, porque se todos os rombos da Previdência não houvessem, o INSS estaria exercendo sua função de previdência social, né? E não de banco particular, de alguns. Não é verdade? Então, veja, o problema não é de legislação, é de consciência de quem está no poder. Não é a legislação, senhor, é no poder. Quem é que está no poder? Então, a gente tem que aprender a conhecer as pessoas. E a gente sabe também... Tá ok, obrigada. E a gente sabe também o quê? Que o poder, às vezes, embriaga e as pessoas se perdem. Então, a gente conta com a falha humana em tudo isso. Mas, em princípio, na minha opinião, e eu volto a pôr a questão que me parece que vai ser debatida posteriormente, pelo que eu tinha conversado com o Rodrigues. Os senhores sabem quais são as normas de segurança e medicina do trabalho, na função que os senhores exercem? Se os senhores souberem, já tem um passo dado para resolver os problemas que são encontrados no dia a dia de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Pessoal, antes da gente entrar para o intervalo de 10 minutos, a gente quer aqui, porque nós temos uma programação, pelo menos nós vamos nos esforçarmos para que seja cumprido, a gente agradece a presença da doutora Paula Trindade da Fonseca, promotora de justiça aqui da Praia Grande, que veio contribuir com a gente, com seu conhecimento. Eu vou voltar a palavra para ela, para que ela dê as considerações, pelo menos na presença dela, porque posterior ao intervalo de 10 minutos, ou de 5 minutos, porque a nossa programação está em cima, a gente vai depois ouvirmos a Mirna, que é a coordenadora do Programa de Saúde do município de São Paulo, de Itaquera. Então a Mirna vai estar colocando a experiência dela para a gente, posterior ao nosso intervalo de 10 minutos. A doutora Maria Maeno seria a pessoa que estaria colocando a sua experiência do Programa de Saúde da Zona Norte, mas pelo menos a princípio, por enquanto, ela não chegou. Assim que ela chegar, a gente tenta colocar ela dentro de um tempo possível da nossa pauta, porque posterior a Mirna está colocando a sua experiência, nós vamos ter que estar discutindo em grupo também. Então, vou passar a palavra para a doutora, para as considerações dela, finais, e a gente solicita que ela não venha a ser interrompida no raciocínio. Tem que ser um negocinho bem rápido para a gente poder entrar no intervalo, no máximo 5 minutos, senão a gente não vai conseguir cumprir a nossa programação. Quanto tempo?
Bom, então, para encerrar, eu solicito aos trabalhadores que, dentro daquilo que foi colocado para nós, por nós, assim que tiverem notícia de que uma determinada empresa continua produzindo, foi muito bem colocada a sua questão, produzindo surdos, produzindo pessoas mutiladas, mesmo que não continue, que tenha início, que esteja em início de produção, tá? Porque o caráter do trabalho do Ministério Público é preventivo, né? E principalmente, eu acho que a gente tem que prevenir, tá? E não remediar, né? Então, o caráter do trabalho nosso é preventivo. Eu solicito aos senhores que transmitam essas mensagens para os colegas de trabalho e que procurem o órgão do Ministério Público na sua cidade. Em São Paulo existe o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Acidente do Trabalho. Vocês procurem seus sindicatos para que essas informações cheguem ao Ministério Público, para que a gente possa dar andamento nos inquéritos civis para apuração das causas de tantos acidentes e consertar, né, ou se pelo menos é essa a nossa proposta, né, e já em muitos casos houve solução favorável. Aliás, todos os casos que tivemos solução já, esta foi favorável, tá? Porque o Ministério Público ainda é uma instituição, ou talvez uma das poucas instituições com credibilidade no país. E isso em função do trabalho individual de cada promotor, tá? Por isso que eu digo, nós não sofremos pressão de forma nenhuma, nem de trabalhador, nem de empregador, tá? Então, por isso que existe a investigação preliminar para se verificar se existem aquelas causas que estão sendo apontadas na representação ou na queixa pessoal, tá bom? Isso porque o Ministério Público também não pode ser órgão político, de ataque político, tá? E isso em qualquer situação. A minha experiência na Praia Grande é da Curadoria do Meio Ambiente. A Curadoria do Meio Ambiente trabalha em conjunto com a Curadoria de Acidente do Trabalho também, porque não adianta a gente tapar a chaminé para não sair fumaça e poluir o ar, e lá dentro os trabalhadores estão morrendo sufocados, intoxicados, né? Então a gente tem que trabalhar em conjunto. E a função nossa é essa, tá? De garantir todos os direitos do trabalhador por meio de ação judicial, tá? Às vezes nem tem necessidade de entrar com processo. Nós chamamos o empregador, podemos até conseguir, mediante acordo homologado pelo juiz, tá? Depois a solução do problema. Mas isso precisa ser noticiado para nós, tá? Então é só isso. Muito obrigada pela atenção dos senhores. Espero ter contribuído em alguma coisa. E alguém quiser fazer uma pergunta particularmente depois, pode, eu estou à disposição, tá? Obrigada. Bom, em nome da diretoria do Sindicato dos Direitos do Estado de São Paulo. Nós gostaríamos de pedir para todos os companheiros, gente, nós demos um intervalo de 10 minutos e já passou 20. Vamos sentar cada um no seu local para que a gente possa reiniciar o nosso trabalho. Eu gostaria de chamar o Dr. Paulo Roberto Kaufmann para fazer parte da mesa, que vai estar explicando sobre o Programa de Saúde do Trabalhador da Zona Norte. Essa mesa aí, quem é que vai compor? Paulo e a Mirna. E depois, da parte da tarde, você, Paulo e Rebouça. Tá, mas agora o Paulo e a Mirna. Vou tentar ver como é que vou fazer para agora. Nós gostaríamos que os companheiros pudessem fazer um pouquinho de silêncio, pudessem parar de falar um pouquinho e se acomodar nos seus lugares para que nós possamos reiniciar os nossos trabalhos.
Eu gostaria que os companheiros sentassem, gente. O pessoal está conversando, tem um pessoal que está lá no fundão que não para de conversar, isso atrapalha os trabalhos. Pezão, vamos dar uma sentadinha aí, Pezão. Começar a falar o nome, aí o pessoal se toca. Ô, Pezão, avisa o Pezão para sentar aí, faz favor. Vamos sentar para contribuir com a gente aí. Começar a falar o nome, aí o pessoal contribui. Ditão, estou vendo você está tentando esconder, mas estou te vendo aí. Vamos iniciar o nosso trabalho. Pelo meu relógio é 11h25. 11h25. Agora está fazendo parte aqui da mesa. Isso, o doutor Paulo Roberto Kaufmann, que vai falar em nome do Programa de Saúde do Trabalhador da Zona Norte, e ele vai estar, dentro da sua fala, colocando com quem trabalha, o que significa isso. E ele colocou que ele teria 20 minutos. Se ele conseguir expor durante 10 minutos, o que significa o Programa do Seu Trabalho da Zona Norte, aí fica 10 minutos para que as pessoas possam fazer pergunta e tentar esclarecer alguma dúvida que possa ficar diante da exposição do Paulo. Agora, a gente gostaria, mais uma vez, de quando o Paulo estivesse falando, que não fosse interrompido, porque senão a pessoa perde o raciocínio. Porque a pessoa se entusiasma, quando um fala, 2, 3 também quer falar. Então a gente vai abrir no momento certo para que as pessoas possam fazer perguntas e esclarecer algumas dúvidas que porventura possa ficar. Então eu já vou passar a palavra para o doutor Paulo Roberto Kaufmann, que é do Programa de Saúde do Trabalhador da Zona Norte. Bom dia para todos. Eu vou tentar colocar de maneira sucinta o que é o Programa de Saúde do Trabalhador da Zona Norte e dar uma discutida geral, introduzir algumas discussões sobre esse tema e eu acho que depois nas perguntas a gente vai discutir um pouco mais. O Programa de Saúde do Trabalhador da Zona Norte de São Paulo funciona há 5 anos, 6 anos mais ou menos, desde setembro de 85, com uma equipe de profissionais, médicos, engenheiro de segurança, técnico de segurança, fonoaudiólogas e outros profissionais da área de saúde. Esse programa teve origem em 85 de um grupo de pessoas, profissionais técnicos, que tinham interesse em trabalhar a questão de saúde do trabalhador de maneira diferente do que era tradicionalmente tratado pelo serviço público de saúde e pelos serviços privados tradicionais de prestação de saúde nesta área de saúde do trabalhador. Então, de 85 para cá, o programa tem desenvolvido várias atividades. As atividades principais são de assistência, consulta aos trabalhadores que são encaminhados a ele pelos sindicatos, por outros centros de saúde, pela rede como um todo, trabalhadores que começam a encaminhar outros trabalhadores, colegas de serviço, para serem atendidos por problemas ou suspeita de problemas de risco de doenças do trabalho, desde acidentes até intoxicações, lesão muscular, dor nas costas, lombalgia e outras doenças. Então, tem esse serviço de atendimento médico, onde se dá o tratamento, se faz laudos para uma possível ou não entrada com processo judicial, pedindo indenização à empresa, e se comprovada essa doença profissional, se dá o encaminhamento para o INPS com a tal da comunicação de acidente de trabalho, que a gente chama de CAT, né? Comunicação de acidente de trabalho, para ficar devidamente registrado como doença profissional, que é importante esse registro para mais tarde requerer algum benefício possível. Além dessa atividade de consultas médicas, de 3 anos para cá, o programa tem assumido o papel de coordenação de acidente de trabalho, que é um tipo de atividade que antes era feito pelo INAMPS, o antigo INAMPS, que era ligado ao INPS. Hoje é tudo INSS. Então, com a reforma sanitária da saúde, a partir da nova Constituição, da 8ª Conferência de Saúde, que foram marcos na área da saúde, esse papel em geral, de atenção
trabalhador de formular políticas para a área de saúde do trabalhador passou do Ministério do Trabalho, vem passando cada vez mais do Ministério do Trabalho e do INSS para a área da saúde. Então o programa iniciou há 3 anos fazer coordenação do acidente de trabalho, que é um papel de receber o trabalhador doente com a comunicação do acidente de trabalho, planejar o tratamento e encaminhar ao INPS solicitando os benefícios quando da alta, quando de uma aposentadoria. Então, aí a gente tem uma relação com o INSS, que depois a gente vai discutir talvez em outro momento sobre a questão das perícias, que é um papel que o INPS faz para conceder a palavra final sobre se dá ou não benefício. A gente tem tido uma relação que temos discutido muito com esse pessoal do INSS para tentar avançar essa questão das perícias. Então, além dessas 2 atividades, o ambulatório, coordenação de acidente de trabalho, o programa faz também a coleta desses dados, analisa. Nós temos uma estatística da Zona Norte com relação às empresas que mais têm acidente de trabalho, empresas que têm menos, que tipo de acidente tem. Nós fazemos, em cima desses dados, de uma reivindicação, vistoria nas empresas da região também, usando o Código de Vigilância Sanitário. Além dessa atividade, nós temos a atividade de pesquisa, discussão política com sindicatos, que a gente faz seguidamente reuniões com os trabalhadores, sindicatos. Fazemos também pesquisas na área de saúde do trabalhador, tentando formular alguma coisa nova. E temos tido contato com várias outras entidades que trabalham nessa área, como Fundacentro, Rodolfo Lutz, Diesat e outros, né? Ministério Público, mais recentemente. Então, essas atividades que eu relatei é basicamente como tem funcionado o programa. Então, ao longo desses anos, a Secretaria de Estado, Secretaria Estadual de Saúde, colocou até como algumas de suas prioridades nos projetos de governo a área de saúde do trabalhador. A gente vê que há muito tempo, na área da saúde, tem sido desenvolvido programas de saúde da mulher, saúde da criança, campanhas de vacinação. Agora, há muito tempo no país, e em São Paulo particularmente, que é o nosso caso, não se vê uma política efetiva que funcione na área de saúde do trabalhador. A gente sabe que é o trabalhador que produz a riqueza do país, é aonde se gera dinheiro e capital para tocar à frente o país. São 8 horas, no mínimo, do trabalho, mais o transporte, poderíamos dizer metade do tempo da vida das pessoas. As pessoas passam trabalhando e é lá no trabalho que as pessoas ficam doentes. Então, o programa da Zona Norte é o que tem resistido, apesar da política do Estado não ter sido favorável. No papel consta, mas na prática não tem investido na área de saúde do trabalhador. O programa da Zona Norte tem conseguido, a muita custa, resistir a esse tipo de política que não beneficiava a área de saúde do trabalhador. Então, atualmente, estamos numa fase de discussão sobre qual é o papel mesmo que deve ter o Estado, se deve priorizar. Estamos tentando, através de várias pressões, conjuntamente com os sindicatos, pressionar o governo do Estado para que invista com verba, com dinheiro, com pessoal, com melhor salário nesta área de programas de saúde do trabalhador. Nós vemos que o Estado, em geral, o poder público, que é eleito por todos, inclusive com o voto dos trabalhadores, ele deve ser um governo que defenda as leis e formule leis, juntamente com os representantes,
que sejam de interesse da maioria da população, ou que que proteja a população. Então, o que nós temos que cobrar é que o Estado, a Prefeitura, o governo federal também, assuma esta área de saúde do trabalhador como prioritária de verdade, não só na lei e no papel. Temos claro de que esse atendimento deve se dar em toda a rede de saúde, distribuído em cada centro de saúde. Tem que o médico, quando vai consultar alguém que se queixa de problema de dor no peito, coração, falta de ar, o médico e o serviço de saúde tem que se lembrar que ele pode estar adquirindo essa doença no trabalho. Eu acho que isso não tem acontecido de maneira geral.